Mateus. Evangelho de Mateus. Segundo escreveu São Mateus. Capítulo 26. Vamos, pode sentar, queridos, todos podem sentar, porque eu vou fazer uma leitura um pouco extensa. Mateus, capítulo 26. Jesus tem misericórdia, né? Os senhores não estão vendo o pastor Luiz Vicente aqui essa noite, porque ele precisou viajar para o estado do Paraná para resolver um problema que dependia dele. Alguns documentos, ele teve um problema sério para resolver lá. E tentou de todas as formas evitar para não faltar ceia, mas ele foi. Mas está debaixo da bênção e quando voltar vai ceiar. Amém, queridos? Versículo 31 de Mateus 26. Quem já fez bobagem na vida, não diga aleluia, diga eu já fiz. Eu já fiz. Quem já falou groselha na vida, diga também já fiz. Ai, como a gente faz? Quem já botou a mão na cabeça e falou assim, Senhor, o que eu fiz? Diga, estou dentro, pastor. Então, nós somos pecadores. Mas ainda há salvação para nós. Ainda há salvação para nós. Tem dias que você fala assim, por que eu não calei minha boca? Sim ou não? Sim. Ai, Senhor da glória. Já foi. 3 coisas que não voltam atrás, um provérbio chinês. Flecha arremessada, oportunidade que passou, e o que mais, querido? Essa é a que pega. Palavra proferida. Não volta atrás. A história grava essas coisas. Os nossos acertos, as pessoas não mostram muito, não. Mas os nossos erros, eles são pontuais. E para os fofoqueiros, então, é a frase assim, está sabendo a última? Pode sentar, Santa. Está sabendo a última? Estou bonzinho hoje, né, Priscila? Será que é essa noite, Jesus? Será? Viúva é quem vai, não quem fica. Amarrada. Queridos, o texto mostra um homem que na vida teve conserto. Se esse homem teve conserto, eu também tenho. Quem mais tem conserto aqui essa noite, diga aleluia. Aleluia. Tem. Você não está tudo estrupiado ainda. Dá para fazer um negócio aí. Precipitação. O dia que eu cheguei, eu nunca vou esquecer, viu, Fabíola, o dia que você falou aquilo que eu cheguei aqui. Algumas frases, senhor, vamos entrar com o pé direito. Falei, que pé direito, conversa é. Mas tem dia que a gente levanta, você fala assim, hoje era um bom dia para eu ter ficado em casa. Eu não teria chutado o gato, quebrado o vidro. Eu não teria... Mas é a vida, a gente precisa viver, precisa trabalhar, precisa andar. E são nos nossos erros que se manifestam também as nossas imperfeições. Sim ou não? Se manifesta, querido. Quando a gente está achando que está muito dono da verdade, Deus fala... Às vezes fala, deixa eu mostrar o lado ruim seu. Você não é tão anjo de candura, senão príncipe das Astúrias. E aqui tem um homem chamado Pedro, versículo 31, Mateus 26, 31. Então Jesus lhe disse, esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade eu te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei.
E todos os discípulos disseram o mesmo. Repete comigo. E todos os discípulos disseram o mesmo. Como são as coisas, não, irmão? Uma hora diz que não larga de Jesus, que está disposto a morrer por Jesus, que não vai, de forma alguma, largar a presença de Jesus. E faz. E acontece que ele faz. Marcou muito Pedro, coitado. Mas Pedro não foi o único que, no primeiro momento, falhou, não. Quem também falhou foram os outros 11. Um já está perdidaço. Os outros fizeram a mesma coisa. Os outros cometeram o mesmo erro. Pedro, na verdade, porque abre a boca e fala, vai pagar o preço. Se ele ficasse quietinho ali e não falasse coisa que ele não estava disposto a viver, ele não teria entrado para a história nesse momento aqui, com esta fama. Mas ele entrou, porque ele fala para Jesus, eu não vou te abandonar, ainda que eu precise morrer, eu não vou te negar de forma alguma. Ele afirma, ele confirma nas suas declarações. E os outros 11, no caso 10, porque um já estava mais para lá do que para cá, tinha até traído, confirma a mesma coisa. Nós não vamos te deixar jamais. Não vamos te largar jamais. E Jesus é capturado, se deixa ser capturado, é levado para a casa de Caifás, e você conhece a história, quando os discípulos estão no Getsemane com Jesus, e Jesus se deixa ser capturado, corre. Essa declaração aqui parece que não foi eles quem disseram. Eles correm. Eles afirmam, não deu 24 horas antes. Em torno aí de 1h30, 2 horas, no máximo 3 horas, eles não confirmam em atitudes o que eles falaram que iam fazer. Mas tem um que é o que fala demais, que falou um pouco demais. E agora, a história pegou esse lado dele e disse, esse aqui que falou, eu morro e tal, e eu não te largo, ele é o primeirão, que quando a primeira vez alguém disse, olha, você parece com ele, ele falou, não, Aí veio outro, uma mulher disse, o seu jeito de falar também é igual a ele, 2. E a terceira vez, quando alguém disse, você tem tudo parecido com ele, então a terceira vez ele se lembra do que ele prometeu. Mas ele negou 3 vezes. E ele se lembrou que ele falou que não ia fazer, Felipe Castro. Mas ele fez. Ele fez. Está fazendo. Ele e os outros correram. E Jesus ficou amarrado. Jesus ficou sendo humilhado. E isso não mudou a natureza de Jesus. Isso não mudou o propósito de Jesus. Jesus tanto sabia que disse antes, você vai me negar, e essa noite vocês vão ficar tudo apavorados, vão se escandalizar em mim, e vai acontecer isso. Não, mas fizeram. E Pedro tomou essa conduta. Jesus ressuscita. Jesus aparece para alguns dos seus discípulos, inclusive para Pedro. E Jesus fala para as mulheres, digam que me esperem na Galileia. Jesus já tinha se manifestado algumas vezes, mas Pedro, de novo ele. João, abre comigo capítulo 21, verso 1 ao verso 17, para compreendermos. Jesus já ressuscitou, já passou aquela mancada grave que eles deram, embora está registrado, e agora será a última aparição de Jesus para os discípulos.
Nos interessa o final, mas eu preciso que você compreenda o verso 1 em diante. Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear a madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem na terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Eu não tenho como não dizer aqui, irmão, que a bênção de Deus não estraga. A bênção de Deus dá tudo certo. 153 peixes grandes e a rede não rebentar, isso é bênção. É isso que Deus faz. Por isso que aonde Jesus conduz, o que Jesus faz, aonde Ele fala, dá tudo certo. Não tem dor, não tem rasgar rede, tem festa, tem celebração. Mas vamos continuar. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Bom, o erro já tinha acontecido, já falou o que não tinha que falar. Jesus já sabia que eles iam fazer aquilo. É a terceira vez que o Senhor, depois da ressurreição, aparece para eles. Eles estão na Galileia, e na Galileia foi Jesus quem falou para eles irem para lá e esperar ele lá. Mas acontece que quando a gente não faz 100% o que Jesus fala, a gente se perde algumas coisas. O Senhor já tinha dito para os discípulos, essencialmente a Pedro, para ser pescador de homens dali para frente. Mas eles vão para a Galileia, e enquanto Jesus não vem, vem a célebre ideia de pescar. E, na verdade, não é um pescar por lazer, não é um pescar como lá atrás, é um pescar meio que a rede está aí, o barco está aí, ele não chegou até agora.
e eles estão tão envolvidos com a pesca. Versículo 4 diz que, no primeiro instante, eles estavam tão envolvidos com a pesca, que não perceberam e não reconheceram que era Jesus. Eles estavam tão envolvidos que eles não puderam, no primeiro instante, reconhecer que Jesus estava ali. Qual a causa? Porque eles estavam envolvidos com a pesca. Mas o comando não foi para que eles fossem para Galiléia para voltarem a pescar ou para pescar. O comando foi: vão para Galiléia, me esperem lá. Tinha local certo, tinha tudo certo. E aí a gente olha do verso 1, Pedro dizendo: eu vou pescar. E Pedro arrasta boa parte dos discípulos com ele. E eles estão pescando. À noite, já é madrugada. E não pescaram nada, mas não ia pescar mesmo, Falou uma coisa para Deus e está fazendo outra, não tem como dar certo. A noite inteira jogaram a rede e não pescaram nada. Já estavam com os braços cansados, já estavam exaustos, e o tempo está correndo. E eles estão muito preocupados com o que está acontecendo. Não pescar, não vir peixe. Eles estão muito preocupados com a circunstância de: poxa, a gente é pescador profissional e não está vindo nada, pelo menos um peixinho ou dois, quem sabe, talvez fosse vir. Eles estão com esse pensamento, cabeça deles não está mais focada no que Jesus falou para eles: me espere na Galiléia. Eles estão desfocados, eles estão desligados daquilo que era a razão pela qual eles estavam ali. A declaração de Jesus era: fique ali, não volte para a velha vida, não volte para pescar. Havia algum pecado em pescar? Algum pecado em pescar? Não. Mas tem coisas que poderiam agarrar na consciência. Eu acho muito inteligente Eliseu, profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele simplesmente, quando o profeta Elias joga a capa sobre ele, ele está arando a terra. Sabia? Ele estava arando a terra. E tinha uns bois lá, igual aqueles que você viu lá. Benjamim. Quando o profeta Elias diz: vem, ele pega a junta de bois, faz churrasco, taca fogo nos aparelhos, para não voltar mais para trás. Porque o que está chamando ele é muito mais honroso do que ficar arando a terra. Embora ele fosse filho de uma família nobre, quando lançou-se a capa sobre ele, ele teve aquilo como honra. Eu não quero nada que me amarre, não quero o meu passado de novo, medindo forças comigo, do tipo: o ministério é bom, mas não. Matou os bois, custava muito caro, porque eram bois específicos para arar a terra. Fez o que tinha que fazer e não voltou mais atrás. Mas aqui, os discípulos, debaixo de uma ordem de Jesus, de novo, fazem do seu jeito. Diga comigo: nunca deu certo. E nunca vai dar certo fazer as coisas sem orientação de Deus. Eles estão tão envolvidos com a pesca que não deu certo, que eles estão sem percepção do que está acontecendo ao derredor. Estão envolvidos demais com a rede, com o barco, com a frustração de não pescar, que de repente a velha vida de ser pescador assumiu o lugar de discipulado ou de discípulo. Eles passaram a ficar focados naquilo e Jesus chegou. E Jesus já sabia que eles estavam fazendo aquilo, que eles iam fazer aquilo. Tudo tem um propósito. O Senhor Jesus, então, dentro desse contexto,
está sentado lá e os vendo sem pescar nada. Sabe, irmãos, é difícil, grave isso, é difícil sentir a presença de Jesus quando a gente está embaraçado com as coisas do mundo. É difícil perceber que Ele está olhando para a gente quando a gente está enroscado com coisas desse mundo. Jesus chegou, foi ali só por causa deles, e eles estão desfocados por causa de pesca. Por isso que eles não conseguem perceber a presença de Jesus, porque eles estão embaraçados com rede. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eles estão enroscados com o que não tinha mais que reinar na vida deles. Porque eles declararam: te seguiremos. Fizeram escola, fizeram treinamento, melhor pastor, melhor professor, melhor teólogo, tudo, melhor missionário. Ensinou-os. Mas eles foram pescar e Jesus chegou ali. E não conseguiram ver, nem perceber o que está acontecendo. Eu acho impossível Jesus chegar no ambiente e a gente não perceber. Porque a sua presença exala a santidade. A sua presença eu tenho para mim que é cheirosa. A sua presença eu tenho para mim que é algo que faz as coisas se acalmarem. Eu tenho para mim que quando Jesus está numa situação como essa, a natureza, se de alguma maneira, reconhece que o Senhor está ali. Mas eles não reconheceram. Porque é difícil sentir a presença de Jesus, de ver Jesus, quando se está embaraçado com as coisas desse mundo. Não faz sentido mais Jesus para nós. As coisas de Jesus não são mais interessantes. Suas doutrinas, seus ensinamentos não são mais prioridades. Porque a rede e o barco me fisgou. Os discípulos se ocuparam com a atividade durante a vida, mas agora Jesus tem coisa melhor para eles. Jesus nunca coloca a gente em situação pior. Deus sempre, quando se anda com Ele, quando se vive com Ele, quando se submete a Ele, Deus sempre cuida da gente da melhor forma, tudo tranquilo. Ele sabe aquilo que um dia foi para eles um meio de vida, pegou eles de novo. Quase que o chamado vai para o vinagre. E aí Jesus prepara uma cena maravilhosa. Pedro já tinha negado a Cristo 3 vezes. Pedro já tinha prometido para Jesus que não o negaria, mas Pedro não só o negou, como também fugiu. E os outros discípulos que disseram também que não iriam fugir, largar Jesus, também largaram. Sabe aquela história que eu disse agora há pouco? Que tem hora que a gente fala as coisas como nas águas do santo batismo. Como agora há pouco acabou de acontecer a apresentação de crianças aqui. Como no dia do nosso casamento. Como no dia da nossa ordenação pastoral. Como no dia que nós somos separados a diáconos, presbíteros. A gente, às vezes, se perde em algumas coisas. E a gente promete, e é tão forte esse negócio de usar o nome de Deus e não cumprir, porque nós não vamos ser dados como inocente. Qualquer coisa, em nome de Jesus eu estou lá, e não vai chegar, porque não tem compromisso, porque não... A Bíblia diz que esses homens negaram, e agora aconteceu essa história da pescaria.
Aí, queridos, Jesus prepara peixe, prepara pão, fala com eles, ó, joga a rede para a direita, eles jogam, pescam 153 grandes peixes. Então fica claro que João estava presente, é muito detalhe. E João e os outros e Pedro estão ali. Primeiro Jesus cuida deles. Primeiro Jesus dá pão e peixe para eles, acende a fogueira, assa para eles. Eles comem, se aquecem, calor humano, calor da temperatura. Sabe que é Jesus, porque agora viram e ninguém fala nada. É ou não é? Sabe que é. Aí Jesus dá uma segunda chance. Bendito seja Deus, que nessa noite também está me dando segunda chance. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas ou amas-me? Pedro responde curto e rápido: sim. A segunda vez que Jesus pergunta, ele responde rápido: sim. E na terceira vez aconteceu algo que Pedro... Porque Jesus olhou para ele e falou para ele que se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Mas preste atenção, querido. Quando Jesus fala com Pedro a primeira vez e faz a pergunta, Jesus faz uma pergunta para Pedro, usando o verbo amor, dando uma ênfase maior no verso que nós lemos, dando a entender na raiz da palavra agapau, do grego, que tem como raiz, o Senhor Jesus está perguntando para Pedro: você me ama muito? Jesus está perguntando para Pedro, na frase, Jesus está dizendo: você me ama muito? E Pedro responde da boca para fora: sim, curto. A segunda vez que Jesus pergunta para Pedro, na mesma linha, ele está dizendo: Pedro, o seu amor por mim é intenso. A tradução deste verbo no grego tem a ver com intensidade, tem a ver com coisas, amor aguçado, amor que se cobiça, amor que se deseja. É um amor tão forte que chega a nos desordenar. Esta é a tradução da primeira expressão de Jesus na frase: tu me amas ou amas-me? Jesus está perguntando para ele com uma intensidade, está dando uma ênfase maior. E Pedro responde a primeira: sim, da boca para fora. E Jesus continua olhando para ele, já deu pão, já deu peixe. A segunda vez Jesus dá para ele mais uma chance: Pedro, você me ama? Sim, curto, simples. Pedro está falando da boca para fora. Quando então, na terceira vez que Jesus fala com ele, Jesus diz para ele: o teu amor por mim, no grego, é tão forte a ponto de... consciência de Pedro começou a pegar. Porque ele já tinha falado lá atrás que amava Jesus. Ele já tinha falado lá atrás que não ia largar Jesus nunca. Ele já tinha falado que por Jesus ele estava disposto a morrer. E de novo Pedro está respondendo a mesma coisa da boca para fora. E Jesus já sabe, já viveu o que ele fez, ele já traiu
já fugiu. Jesus está ali, mais uma vez, dando a última, segunda chance para ele se realinhar, para ele fazer o que Jesus esperava que ele fizesse. E quando Jesus pergunta para ele, olho no olho, na terceira, o amor de Jesus, a expressão de Jesus, o que Jesus está perguntando para ele, é num sentido se o amor dele é um amor de comprometimento. Esta palavra primeiro, este verbo que Jesus usa no início, quando fala a primeira vez para ele, Pedro, tu me amas, significa, da raiz da palavra, que é intenso. Jesus não está perguntando para Pedro se ele ama comum. Jesus está perguntando para Pedro se o seu amor por ele é um amor de comprometimento. Se é tão grande o amor dele por Jesus, a ponto de, na segunda vez que Jesus fala com ele, a ênfase é, você tem comprometimento com o que você está falando. Na terceira vez, quando o Senhor fala com ele, as coisas são diferentes. Quando Jesus fala, me amas mais do que outros, do que esses outros, duas coisas podem ter relação aqui. E as duas se encaixam muito bem. Primeiro, Pedro era pescador, foi chamado pescador. Quando Jesus fala com ele, você me ama tanto, pode ter se referido, você me ama igual você ama pescar? Você me ama tanto igual você gosta de peixe? Você me ama tanto que abriu mão do que eu falei e voltou a pescar? Essa é a primeira interpretação que pode ser aplicada. Você me ama igual a estes? Segundo, você me ama tanto mais do que esses? Porque você já falou lá atrás que amava mais do que todos. E você me negou. Quando Jesus faz essa terceira vez a pergunta para Pedro, Pedro reflete do que ele está falando. Jesus não está perguntando se ele ama da boca para fora. Jesus está perguntando se o amor dele por ele é um amor de comprometimento. É um amor intenso. É um amor de cobiça. Cobiça em que sentido? Cada vez mais eu quero agradar o meu Senhor. Cada vez mais eu quero estar alinhado com o meu Senhor. A palavra que Deus nos traz essa noite é a segunda chance. Porque na primeira Pedro fez tudo, falou que amava, falou que estava, falou que não negaria, falou uma série de coisas, e Pedro fez o que não devia fazer. E agora só João dos Evangelhos é que relata isso, grande amigo de Pedro. No capítulo 21 é bem frisado esse texto. Você me ama com um amor de comprometimento. Pedro está respondendo sem pensar. Porque o amor que Jesus está falando com ele aqui, não é um amor da boca para fora, mas é o amor, perceba a ênfase que Jesus dá. Pedro, tu amas-me. Você me ama a tal ponto de as tuas entranhas, o teu ser, a tua mente estar comigo. Como um homem apaixonado, como uma mulher apaixonada. Você me ama a tal ponto de desordenar os seus pensamentos. Do grego, essa expressão, agapau, significa amor intenso, amor de comprometimento, amor que se demonstra de forma forte, extrema. A gente, quando está começando a namorar, qual a primeira coisa que a gente faz? Bom, no caso dos homens, a gente sempre tem uns amigos que vai pescar, que vai jogar bola, que faz bagunça junto, etc., que sai. Mas quando você começa a namorar, a primeira coisa que você faz é, os amigos, primeiro a pitula. Primeiro ela. Ué, só os tontos que trocam a mulher por outra coisa.
Mas a primeira coisa que a gente faz, qual que é? Sair com ela. Agora, tem que pensar o que vai fazer, porque se gastar dinheiro com a turma para alugar a quadra, talvez não tenha dinheiro para sair com a noiva, com a namorada, para comer uma pizza, para ir para o cinema, para ir passear, para ir no museu. A gente quer agradar. Então muda o ser da gente, a forma da gente, o psique da gente muda. Quando Pedro é interrogado se esse amor dele era de tal forma que era um amor com alegria, que era um amor a ponto de ter comprometimento. É isso que significa. Amor que tem comprometimento. A raiz da palavra, ela vem com a intensidade de muito. Jesus, quando fala para Pedro, o seu amor por mim tem comprometimento? E aí Pedro responde na terceira vez: tu sabes, mas aqui tem outra coisa especial. Pedro havia prometido para Jesus que ele seria o mais fervoroso de todos eles, que ele seria o mais intenso de todos os discípulos, e é o primeiro que publicamente, de uma forma que nos chega, é o que nega e nega 3 vezes. Cadê esse amor fervoroso hoje? Cadê o amor por Jesus hoje? Pare e pensa. Por que será que Jesus falou assim? Achará ele, eu vou colocar aqui, será que Jesus vai achar fé na terra quando voltar? A pergunta é: vocês estarão me amando quando eu voltar? Será que esse amor será um amor de comprometimento? Ou é um amor, sim. A terceira vez que Jesus fala com Pedro, Pedro cai na real. Quando Pedro fala sim, ele está dizendo numa resposta muito simples. Às vezes a gente acha que Jesus é muito simples. Então ele pode aceitar qualquer coisa, pode ser de qualquer jeito. Quando Pedro fala nai, que no grego significa sim, é isso. Tu me amas? Aceita mesmo sim. Aceita mesmo, ovelha. Está falando da boca para fora. O que Jesus está perguntando para Pedro é: você me ama a tal ponto de mudar teu jeito de ser? Você me ama a tal ponto do seu relacionamento comigo passar a ser um relacionamento de compromisso? Porque olha para a Bíblia, irmão. É ceia. Relacionamento com Jesus que não tem comprometimento, errado. O que ele deseja de nós? Amor recíproco. Amor com intensidade. Amor que se cobiça. Por exemplo, não é possível a gente ficar sem a presença de Deus e estar feliz. Não é possível a gente estar dias sem orar, sem chorar na presença de Deus e achar que está tudo bem. Porque esse tipo de amor que ele pede para Pedro, para que Pedro apacente as suas ovelhas, e ele vai liderar os discípulos, e ele será sobre eles o cabeça, é um amor que ele continua perguntando: você está disposto a mudar? Você está disposto a se comprometer? O seu amor por mim é um amor de quem quer cada vez mais estar perto, me deseja a tal ponto. E o Senhor Jesus nos pergunta esta noite, que vamos cear: que tipo de amor é esse? Para cear, amor do sim, estamos juntos? Ou amor de comprometimento? Amor que desejo cada vez mais sentir a presença dele. Amor que nos desordena. Está na hora do culto, eu preciso ir para o culto, eu preciso. Amor que nos desordena a ponto de acordarmos de noite, de madrugada e buscar a presença de Deus. Amor que nos faz ser tão diferente que sem campanha de nada, eu levanto mais cedo, eu oro, eu choro, só Deus, o Espírito Santo sabe.
Amor que muda o meu jeito de ser. Amor que quando eu não oro durante o dia, e não é aquela oração do joelhinho, do Senhor, obrigado pelo dia. Amor, um tipo de declaração, de vivência de amor, que nos leva a mudar a mentalidade. Eu não falei com Jesus hoje. Amor que faz as pessoas fazerem assim para a gente, quando a gente está andando no carro, você está lá orando, falando sozinho, você está dirigindo, você está cantando, ninguém vê ninguém, eles fazem assim, ó, esse aí, ó, pirou. Amor que tem retorno no sentido de, eu não posso ficar do jeito que eu estou. Querido, esse nível espiritual de Pedro não está servindo, mas a segunda chance está diante dele. A primeira vez que ele disse isso, deu no que deu. Agora é a segunda chance. E Jesus não vai mais aparecer para eles aqui, daqui para frente. Acenda o céu. Jesus está dizendo, vai ter intensidade. Jesus não estava dizendo para ele, você já deu mancada, você já errou, você já falhou. Não. Jesus só está dizendo para ele aqui, ó, vai ser intenso. Você me ama a tal ponto de abrir mão da rede? Alguém vai dizer, eu te amo, Jesus, mas do meu barco eu não largo, não. Eu te amo, Jesus, mas da cachaça eu não largo, não. Eu te amo, Jesus, mas isso aqui eu não largo, não. A pergunta é essa, porque a ceia está aqui, a gente vai ceiar. Segunda chance de Pedro, falar com o coração. Um amor que todo dia ele é aquecido, entra em ebulição. Um amor que tem um comprometimento. Um amor que traz uma explosão dentro da gente. Jesus está perguntando para Pedro, você está disposto a largar tudo? O seu amor comigo é de se comprometer em tudo? O seu amor comigo é do nível das coisas que você tinha? Você abriu mão? Na terceira e última vez que Jesus fala com Pedro, eu estou parando por aqui. Pedro respondeu para Jesus numa forma de amor, um amor simples. Por isso que Jesus pergunta a segunda vez para ele. Quando Jesus fala para ele a primeira, ele responde daquele jeito, eu amo. Jesus não estava dizendo, eu não quero esse amor de boca, não. Na segunda vez, Pedro responde, amo, sim. Na terceira, é que Jesus olha para ele. E aí Jesus fala igual Pedro falou, então você me ama. Na real, é isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Jesus olhou para Pedro e falou assim, você me ama? Jesus está usando a mesma expressão, a intensidade, a colocação na frase, dentro do contexto, na mesma proporção que Pedro responde a primeira e a segunda vez. Aí Pedro fala, opa. Jesus está dizendo para ele, esse amor? Aí quando Pedro olha para Jesus, ele diz, Senhor, tu sabe. Jesus tratou com Pedro no finzinho assim, amor que não custa, amor que não tem valor, para mim não serve. Primeira e segunda vez, Pedro responde, amor, numa intensidade, num algo, não é o jeito que ele fala, mas é aquilo que ele está dizendo, sem refletir. Amo. Você é crente? Sou. Que coisa, não tem transformação, não tem comprometimento, não tem mudança, não tem uma cobiça pelo Espírito Santo no sentido benéfico da coisa. Sim, eu amo Jesus. Sim, eu vou para o céu. Sim, eu vou ceiar.
Sim. A pergunta de Jesus para Pedro: você está falando comigo de uma forma de uma devoção pequena? Quando Pedro fala com Jesus, na terceira resposta, Pedro não fala da boca para fora, Pedro fala agora do coração. Ele procurou a resposta no coração. Sonde o teu coração agora, igreja. Sonde o teu coração agora. O pão e o vinho está aqui. Sonde o teu coração. Dessa terceira, Pedro não respondeu da boca para fora. Da boca para fora, irmão, Jesus sempre sabe. Como também Ele sabe de dentro do coração. Só que agora Pedro responde do coração. Quando Pedro fala, tu sabes, quando Pedro está falando com ele no grego, lupel, o coração de Pedro quebrantou. O coração de Pedro entendeu. Ele já me perguntou 2 vezes. Ele sabe que eu não estou nem pensando para responder. E quando Jesus fala com Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro começa a compreender a intensidade dessa declaração. Ser crente, irmão, é fácil dizer que é. É fácil. Nos dias de hoje, moleza. Comprometimento. Quando Pedro diz, eito, no grego, ele está dizendo, tu sabe, essa declaração significa o seguinte, o Senhor conhece dentro de mim, o Senhor já sondou, aquele que tem poder para sondar, aquele que tem poder para ver de dentro para fora. Quem está entendendo? Pedro diz, tu sabe. A expressão que ele usa se declara, o Senhor conhece de dentro para fora. Você me conhece essa noite aqui, de fora, por aqui mesmo. Eu conheço você de fora para cá. Mas o Senhor nos conhece de dentro para fora. Ele sabe quando eu digo, vou preencher uma ficha, vou fazer um concurso, qual a sua religião? Evangélico, protestante? No papel. No papel. Para os outros verem. Porque, na verdade, Jesus está dizendo, se tu me amas, apacenta. Pedro teve a segunda chance, e a gente vai cear. A segunda chance de Jesus para Pedro chegou. Só que dessa vez a resposta de Pedro não é uma resposta que vem de lábios. Ele pegou a segunda chance. E a vida de Pedro mudou. Que a nossa vida hoje, eu sempre digo isso aqui, irmãos, não é por emocionalismo, não. Porque pode ser que amanhã eu não acorde mais, ou algum de nós, e a chance de ceiar bem, a chance de tomar postura, posição, jeito, vergonha, é hoje. Porque falar que ama sem comprometimento, Ele também sabe. A segunda chance é a palavra de hoje para nós. Às vezes a gente fala precipitadamente. E aí, Jesus, que nos vê de dentro para fora, até tem misericórdia da gente mesmo, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Mas chega uma hora que Deus pergunta mais sério. E aí? Como é que é esse amor sem comprometimento? Como é que é esse amor que não é intenso? Olha, irmãos, Dia das Mães
segundo domingo de maio, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, eu não sou contra. Mas eu me aborreço com algumas dessas datas. Porque é uma palhaçada. As lojas arrebentam de vender. Mas arrebentam. Padaria, restaurante, a fila é enorme, mais do que os outros dias. Mas passam essas datas, a intensidade não tem. Aí, eu vi um camarada que está se dizendo cristão, que tem seguidores aqui no mundo, no Brasil também, que é um sujeito que talvez está com tanta coisa na cabeça que está achando que vai ser candidato a presidente e vai ser eleito. Ele disse assim, que Páscoa é tempo só da gente estar em família. Aonde que está na Bíblia que Páscoa é de estar em família? Aonde que Páscoa tem a ver com juntar as panelas e estar em família? Páscoa é tempo de lembrar o livramento, é tempo de lembrar o sacrifício, de celebrar a sua morte e ressurreição. Também estar em família. Mas Páscoa não é para a gente fazer churrasco. O Dia das Mães não é apenas no segundo domingo de maio. O Dia dos Pais não é o segundo domingo de agosto. O Dia dos Namorados não é apenas no dia 12 de junho. Esse amor precisa ser intenso. O abraço que está separado para mês que vem, nem eu e nem você sabemos se vamos estar aqui no próximo mês. Vivos. Pega a segunda chance hoje. Pega. Não sei por ceiar, mas também não deixe de ceiar com a vida em pecado, e ficando em pecado, e está tudo bem, eu peço um perdão aqui, até quando o pecado vai dominar, vai reinar? Até quando? Até quando esse amor tem comprometimento a tal forma de... Pedro teve a segunda chance, e o Senhor só falou com ele dessa vez. Tem comprometimento? Tem intensidade? Se tem, apacenta. Pega a segunda chance. Esquece o que você falou. Esquece o que fez de errado. Entrega nas mãos de Jesus. Toma hoje o céu por testemunho. Deixa o que já não deu certo, o que já não tinha que sair, o que... Deixa. Pega a segunda chance. Faça melhor. Faça certo. Faça com intensidade. Faça com comprometimento. E a bênção virá sobre nós. E a sua presença, através do Espírito Santo, será uma coisa fervorosa em nossa vida. Fique em pé. Aguinaldo, me ajuda aqui. Irmãos, até agora deu.